Vamos lá, senhores, bloco 4 da nossa aula de fato típico. Nesse bloco, a gente vai iniciar uma nova fase do estudo do fato típico. Do que nós temos de conceitual do fato típico e seus elementos, nós já tratamos nos 3 primeiros blocos. Nesse bloco, nós nos debruçaremos, ou seja, nos, nós estudaremos os temas peculiares dentro do fato típico. O primeiro deles, o crime omissivo. Depois falaremos de tentativa e suas espécies, tentativa branca, incruenta, cruenta. Falaremos de institutos como arrependimento posterior, como desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá certo? Conceito de crime consumado, conceito de crime tentado, intercrimes, tudo isso que cai bastante em prova. Mas no primeiro momento eu preferi esmiuçar ali o que seria o fato típico segundo a doutrina. E no segundo momento a gente vai deixar para tratar desses temas que eu acabei de citar. Primeiro deles, crime omissivo. Senhores, vocês já sabem, né? Que em regra o crime é comissivo. Eu posso afirmar isso. Eu posso afirmar tranquilamente que, em regra, o crime ele se comete, ele é cometido, melhor dizendo, por meio de um fazer, por meio de uma ação, de uma conduta, ó, positiva. Matar alguém, roubar alguém, estuprar alguém, furtar alguém, extorquir alguém. Tudo isso é cometido, é consumado por meio de uma ação. Todos esses crimes são exemplos de crimes comissivos. Mas há também as hipóteses de crimes omissivos. A hipótese mais comum que nós temos, o artigo 136 do nosso Código Penal, o crime de omissão de socorro, crime omissivo próprio. Vou aproveitar o gancho para tratar desse crime. Olha, que crime é esse, André? Que crime é esse? Crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio é aquilo que você conhece, a norma, o tipo penal, a norma, ó, a norma, o tipo penal, crime, a conduta criminalizada, lá pelo artigo do CP, traz, ó, uma omissão, uma conduta omissiva. Essa omissão é criminalizada, ou seja, uma vez adotada essa omissão, ou seja, uma vez o agente deixando de fazer aquilo que a norma obriga que ele faça, o crime restará consumado. A omissão, a omissão é devidamente descrita, descrita pelo tipo penal, pelo artigo, tá bom? Se a gente for pegar outro crime omissivo próprio, crime de condescendência criminosa, ó, condescendência criminosa, condescendência criminosa. É um crime praticado pelo servidor público, pelo agente público, contra a administração pública, que faz o seguinte: a norma penal vai dizer o seguinte: deixar a autoridade, o agente público incumbido de sancionar, subordinado de que saiba ter cometido uma falta disciplinar. Ou seja, o superior hierárquico tem conhecimento de uma falta disciplinar e deixa por indulgência, por pena, sentimento pessoal de apreço, e deixa de apurar aquela falta disciplinar. Acontece que o poder disciplinar, vamos lá para o direito administrativo, ele impõe essa obrigação ao agente público encarregado de investigar e de punir, se for o caso, de uma transação disciplinar. Uma vez cometida a falta, essa falta deve ser apurada e punida. Essa é a vontade coletiva, é a finalidade pública. Se o agente encarregado de investigar e punir, consequentemente, deixar de fazer isso por indulgência, por pena, por sentimento de apreço, pelo subordinado que cometeu a falta, ele comete um crime chamado de condescendência criminosa, tá certo? Beleza? E olha que interessante. A norma fala o seguinte: deixar de proceder à investigação, deixar de apurar, deixar de investigar, deixar de punir.
Ou seja, a conduta aqui criminalizada, ó, deixar de fazer alguma coisa, a conduta aqui, ó, criminalizada é uma omissão. A norma não está dizendo matar alguém é crime, roubar alguém é crime, subtrair para si ou para outrem, constranger mediante violência, grave ameaça, ter condição carnal. A norma não está trazendo, não está criminalizando uma ação, ela está criminalizando uma omissão, deixar de fazer alguma coisa, deixar de promover a apuração. Ó, prevaricação em uma de suas modalidades, crime multinuclear, né? Mas em uma de suas modalidades, a prevaricação é um exemplo de crime omissivo próprio. Deixar de praticar ato de ofício, o agente público encarregado de praticar aquele ato por motivação ou sentimento pessoal. O indivíduo que deixa de aplicar a multa de trânsito quando para um colega, um amigo que está infracionando ali no trânsito, numa blitz, ele está cometendo uma modalidade omissiva do crime de prevaricação. A norma novamente traz a omissão no seu caput, no seu tipo penal. Ela criminaliza a própria omissão, deixar de fazer alguma coisa quando deveria fazer. Então são variados exemplos de crimes omissivos próprios. Que você precisa saber que crime omissivo próprio é esse que a norma traz a própria omissão e criminaliza. Essa omissão ela é devidamente descrita pelo tipo penal. Aí você pode pegar aqui os diferentes tipos penais, com descendência criminosa, omissão, de socorro, né? A prevaricação em uma de suas modalidades. Então perceba que o crime omissivo próprio é aquele que a norma, a própria norma, o próprio tipo penal, o artigo, já traz a omissão, já traz a criminalização, descreve essa omissão como crime. Tá certo? Esse é o crime omissivo próprio. Tranquilo? Só que o crime omissivo ele pode ser próprio, mas pode ser também impróprio. E é esse que de fato nos interessa. Por quê? Porque é de longe a modalidade de crime omissivo mais abordada em provas de concurso. Onde é que está previsto esse crime omissivo impróprio, André? Bom, essa hipótese de omissão imprópria, ou crime comissivo por omissão, né? Esse crime omissivo impróprio, ele está aqui, ó, no parágrafo 2º do nosso artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, aquele que deveria agir, mas deixa de agir, ó. Deixa de agir. Devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Calma aí, André, não estou conseguindo perceber diferença nenhuma. Me explica melhor esse negócio? Vamos lá? Ó, de cara já vou te dizer o seguinte, o crime omissivo impróprio, ele é um crime, o crime que se consuma no crime omissivo impróprio, ele é um crime comissivo na sua essência. É por isso que o outro termo que nós damos ao crime omissivo impróprio é o crime comissivo por omissão. Como assim, André? Comissivo por omissão, por quê? Olha, o crime de homicídio não é um crime que se consuma por meio de uma ação, matar alguém? Mas imagine que você, ou melhor, o agente, ele não tenha matado de fato alguém. Ele não tenha pegado uma faca, um, pé de pau, um pedaço de pau, uma barra de ferro, uma arma de fogo e tenha disparado, machucado, desferido golpes de facão na pessoa. Ele não agiu, não teve uma conduta positiva para conseguir chegar àquela finalidade desejada por ele, que seria a morte da vítima. O que ele fez? Ele é pai de uma criança e aí, por ser pai dessa e durante ali a jornada semanal de trabalho, ele acaba se descuidando, se concentrando tanto no trabalho que acaba esquecendo de alimentar o seu filho. O seu filho, olha, o exemplo é esdrúxulo mesmo, mas é para que você possa entender, tá bom? Então imagine que isso aqui realmente pode ser possível. O seu filho, por conta dessa omissão, parte do seu pai, acaba ficando com tanta fome que tem um ataque epiléptico. Uma criança que acaba, por conta da fome,
tem convulsões e acaba vindo a morte. Esse pai, você há de convir, ele tinha a obrigação por lei de cuidado, proteção e vigilância com seus filhos? Tem, por força de texto constitucional e por força também daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto o pai quanto a mãe têm esse dever de obrigação, essa obrigação de cuidado, de proteção e vigilância para com seus filhos. Tá certo? Beleza? Sendo assim, se ele, por omissão, acaba causando um resultado, esse resultado vai ser imputado a ele. É por isso que a omissão dele, que causou a morte da vítima, por não ter dado comida para o seu filho, vai fazer com que o resultado morte da criança que morreu de fome seja imputado a ele, ainda que ele não tenha de fato praticado ali uma conduta capaz de tirar a vida da criança. O nexo de causalidade aqui, gente, não é um nexo físico, natural, porque não há uma conduta por parte dele matando aquela criança. Como eu falei, disparando arma de fogo, esfaqueando, usando um pedaço de pau. Mas a omissão dele causa esse resultado inegavelmente, ou seja, um nexo, o vínculo aqui é normativo. É a lei que diz, a lei que diz que quando o agente podia e devia agir e tinha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e não age, se omite, causando um resultado, é a lei que diz que esse resultado vai ser imputado ao agente. É por isso que, nesse caso, o pai vai responder pelo homicídio, lá do artigo 121 do nosso Código Penal. Percebeu? No caso aqui, se a criança for menor de 14 anos, já tem uma qualificadora, vai ser homicídio qualificado. Então entenda como é que acontece esse nexo, como é que essa omissão imprópria lá acontece. Aqui não há um tipo penal previamente descrito, né? Que descreve a omissão, como no crime de omissão de socorro, quando essa é criminosa. Na verdade, o tipo penal que vai ser violado aqui é um tipo penal que é principalmente, inicialmente, comissivo, cometido por meio de uma ação. Mas o agente aqui era o garantidor, tinha a obrigação de agir e podia agir, mas por deixar de agir, esse resultado vai ser imputado a ele por meio de uma omissão. Percebeu? Outro exemplo, você está precisando da ajuda do seu vizinho, porque precisa trabalhar e não tem ninguém para cuidar do seu filho. O que você faz? Meu vizinho, por favor, cuida do meu filho durante algumas horas enquanto eu vou trabalhar. Quando eu retornar, eu pego ele aqui, tá certo? Quando você precisar do mesmo favor, eu também vou estar disposto e vou estar disponível para te ajudar. Aí você vai lá e faz o quê? Tudo bem, meu vizinho. Deixa a criança aqui que eu cuido. O que acontece? A criança é inserida na sua esfera de responsabilidade. Você assume a responsabilidade de cuidar dessa criança. Agora você tem a obrigação de zelar pelo bem dela, pela integridade física dela. Se eventualmente, depois que o pai da criança sai e a criança já sob a sua autoridade, sob a sua responsabilidade, sai da casa, sai de sua casa, vai brincar na janela, você mora no edifício, isso é um caso que infelizmente aconteceu. E aí a criança acaba caindo do 7º andar e vindo a morrer, você que assumiu a responsabilidade de cuidar dessa criança durante o período de trabalho do pai dela, você vai responder por esse homicídio. Por que, André? Simples, você assumiu a responsabilidade de impedir um resultado criminoso, que foi a morte da criança. Você foi descuidado, se omitiu quando podia e devia agir, se omitiu nos cuidados necessários para cuidar daquela criança, impedir que ela saísse e se jogasse da janela. Ela acabou se jogando, o resultado agora vai ser imputado a você. Você vai responder por qual crime? Crime de homicídio também. Percebeu? E por que eu vou responder por isso, André? Porque você assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, como preconiza aqui a linha B do parágrafo 2º do artigo 13 do nosso Código Penal. Percebeu? E a última hipótese, né, para a gente fechar, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Você lá empolgado com sua nova namorada, o que, é que você faz? Amor, vem comigo. Vamos nadar lá no fundo. Eu sou surfista, sou bombeiro. Eu tenho as manhas, tenho as bases. A mulher apaixonada por você, o que, que ela faz? Vai com você. Você cria com seu comportamento o risco. Você leva a mulher para o fundo. Chegando lá no fundo, você percebe que não é tão habilidoso quanto pensava. A mulher acaba se afogando, você percebe que se ajudá-la vai acabar se afogando também. O que, que você faz? Mete o pé. Vai embora. Ah, André, não está necessidade aí não? Não.
Porque você criou com seu comportamento o risco para que aquele resultado, a morte da vítima, acontecesse. Se você não tivesse criado, você poderia até alegar estar nessa cidade. Se os dois tivessem ali em comum acordo ido nadar e depois você tivesse fugido da correnteza sem conseguir salvá-la, aí era estar nessa cidade. Você acabou salvaguardando o seu próprio direito à vida, em detrimento dela, enfim, digamos assim. Você não poderia ter o crime de homicídio imputado a você, mas você criou o comportamento. A chave está aqui, ó. Com seu comportamento, você criou o risco, melhor dizendo, ao ocorrência do resultado. Você que chamou a mulher. Gente, a mulher falou: não, não quero ir, amor. Será que é bom? Será que realmente é seguro? Eu não sei nadar. Você vai conseguir dar conta de nós dois lá? Não, vem. Bate no peito, meu amor. Vem. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou criar, né? Eu vou criar com esse, eu vou te levar para lá, ou seja, estou criando com esse comportamento o risco, mas eu assumo o risco. Só que quando chega lá, você não é tão nadador quanto pensava que era. A mulher morre quando você chega às margens, explica a situação para a polícia que chega no entorno do local, a polícia te prende em flagrante pelo crime de homicídio. Porque com base no que você relata, o policial inteirado, aluno do professor André Pinheiro, percebe, aluno gabaritando, percebe, poxa, você criou com seu comportamento o risco que deu causa a esse resultado. Ela morreu por sua culpa. Melhor, você tinha até dolo eventual. Você está preso em flagrante. Leva para a delegacia de polícia, fica lá presa, prisão convertida em preventiva, submetida a um julgamento. No plenário do júri, vai para o tribunal do júri, porque é crime doloso contra a vida. Tá certo? Se realmente o juiz entender que houve dolo da parte do agente. Percebeu? Então esses são os três casos em que o agente o garante. Ó, esse agente aqui, ó. Esse agente é chamado de garante ou garantidor. Quem é o garante, André? O garante é, no primeiro exemplo, o pai que deixou a filha morrer de fome. No segundo exemplo, é o vizinho que assumiu a responsabilidade de cuidar do filho do seu outro vizinho. No terceiro, é o namorado exibido que criou com seu comportamento o risco do resultado, levando a namorada para nadar no fundo. Esses são os garantidores. E quando esse garante ele devia e podia agir para evitar o resultado, se o resultado acontecer, a ele vai ser imputado esse resultado. Aí eu te peço um momento para se aprofundar no assunto. Médico ou médica que falta ao plantão. Médico ou médica que falta ao plantão. Segundo o STJ, a morte que acontecer lá pode ser imputada a esse médico? Segundo o STJ, ó, não. Por que, André? Porque para o Superior Tribunal de Justiça, o médico tem que estar o quê? Tem que estar presente, ou seja, deve poder agir. E sem estar presente, ele não tem como agir. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para absorver uma médica que tinha faltado ao plantão e no plantão dela tinha morrido uma pessoa por falta de atendimento. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Percebeu? Então tem que, além de ter o dever, tem de poder também agir. Percebeu? Tem de poder agir também. Tem o dever, a obrigação, por essas hipóteses aqui que eu já citei, mas tem que ter condições também para agir. E o médico aqui não tinha condições por quê? Simples, não estava lá presente. Não tinha como ver. Não tinha como agir. Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Gente, esse é o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Percebeu como é que isso pode acontecer? Muito obrigado. Vamos ao próximo bloco.